Em uma frase, defina o que é mal. Ruim. Não, defina o que é ruim. Mal. Mal, ué. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E aí, Shaolin, já pesquisou em uma definição boa de mal? Cara, definição de bom e de mal é o que eu falei, cara. Ou ele é 100% bom, ou ele é 100% mal. E mal é mal. Não... O que Deus podia ter feito? A gente poderia pensar aqui, né? A primeira opção que ele teria é não criar nada, né? Isso daí é uma coisa que tá muito óbvio, né? A segunda coisa que ele poderia fazer é criar pessoas que não podiam escolher nem o bem nem o mal. Nesse caso, realmente não iria existir o mal, iria fazer aquilo que os ateus querem, mas, por outro lado, todos nós seríamos robôs pré-programados para obedecer a Deus e não poderia fazer nada que não fosse o bem. Né? Então não teria livre-arbítrio nesse caso. E a terceira opção é criar um mundo onde as pessoas podem escolher entre o bem e o mal, mesmo sabendo que, lógico, se essa escolha ela é real, ela é sincera, né? Se o livre-arbítrio é sincero, então vai ter pessoas que vão eventualmente escolher o mal. Mas ainda assim valeria a pena criar, porque o bem superaria o mal, então ainda assim seria melhor do que não criar nada, seja melhor do que a opção 1 e também melhor do que a opção 2, a não ser que alguém prove que a opção 2 é melhor do que a opção 3, no caso, né? Ou seja, que é melhor criar pessoas que não têm livre-arbítrio, não podem escolher entre o bem e o mal. Mas aí vai criar um problema, né? Porque, por exemplo, tem um dos super vilões lá da série do Flash, que até parei de assistir um tempo atrás, mas eu parei numa temporada que tem aquele vilão lá do Professor Levoy, né? Que é um cara super inteligente, um carequinha lá, e ele consegue iludir a esposa dele, fazendo ela acreditar que todas as coisas ruins que ele faz são boas, né? Então ele arma um monte de trama maluca na cabeça dele lá, e a esposa dele, que estaria predisposta a contrariá-lo, ela toma um negocinho lá, tipo um remédio, uma coisa assim, e aí ela na cabeça dela, ela acha que ele está super certo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, né? Ou seja, se Deus fizesse o mundo dessa segunda forma, ele seria muito parecido com o professor Levone, né? Ou seja, alguém que ilude as suas criaturas para elas serem forçadas a fazer o bem, forçadas a agradá-lo, a obedecê-lo, a adorá-lo, sem dar essa opção para eles, né? Ou seja, a gente estaria diante de um problema moral muito sério. Para mim, até tão sério quanto ou maior do que o mal que existe no mundo. Então, eu concluo aqui essa minha parte inicial, mostrando que, ao meu ver, o mundo que existe hoje ele ainda é superior às outras duas opções que a gente teria, que é de não criar nada e de criar um mundo sem livre-arbítrio. Mas pegando já o gancho aqui da própria fala do Lucas, né, essa questão do Deus que cria seres para que possam escolher entre o bem e o mal, né, não se encaixa no caso do Deus judaico-cristão. Porque eu não sei se vocês se lembram que o Deus de vocês proibiu Adão e Eva de conhecerem o bem e o mal. Ele proibiu eles de terem um livre-arbítrio. Vocês lembram muito bem. Ou seja, ele não só criou eles como robozinhos, como ele proibiu que eles saíssem da condição de robozinhos. Olha só, hein, o Banzoli. O seu Deus criou robozinhos e ele proibiu veementemente, sob pena de ser amaldiçoados, caso eles adquirissem a condição de escolher entre o bem e o mal. Né? Então, só isso já é uma grande contradição, porque, Galvão, não sei se você está entendendo, Galvão, o Deus judaico-cristão, ele criou exatamente eles para não poderem conhecer o bem e o mal, eles não poderem ter escolha. Então, quer dizer, é um Deus confuso. Por que o seu Deus, Banzoli, teria criado humanos e proibido eles de ter a escolha entre o bem e o mal, ou seja, o livre-arbítrio? Né? Esse já é um problema que é avassalador, é um problema avassalador. Ele falou, Deus proibiu de conhecer o bem e o mal, de ter o livre-arbítrio. Só que não, o livre-arbítrio já tinham antes de conhecer o bem e o mal. Se eles não tivessem livre-arbítrio, eles não teriam escolhido comer o fruto proibido, mesmo tendo a consciência de que isso era errado. A gente vai lá no texto, deixa eu ver aqui, está lá em Gênesis 2, deixa eu ver, 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então aqui eles eram livres para comer ou para não comer, embora não comer fosse obviamente proibido. Então ele está fazendo uma confusão aqui, eles não conheciam plenamente o bem e o mal, mas eles sabiam que era certo e o que era errado. E eles livremente escolheram errado. O livre-arbítrio é a capacidade de você escolher entre o certo e o errado. Está fazendo uma grande confusão aqui com os textos. Né? Então eles já tinham, naquela época, eles tinham uma natureza
pura, né, semelhante a de uma criança, inocente. Mas aí alguém vai falar, então se eles eram uma criança, então Deus não podia ter condenado eles. Não, porque eles eram diferentes das crianças intelectualmente. Adão, ele foi criado muito mais inteligente do que nós. Ele foi capaz de nomear todos os milhares ou milhões de animais que Deus tinha criado, né? E aí ele conseguiu dar nome para cada um deles. Então ele conseguia ter uma capacidade intelectual muito grande, mas ele era puro, né? Então, ele era inocente, né? Em termos de pureza, né? Então ele sabia o certo e o errado, mas ele não tinha uma consciência plena de bem e mal. Então aqui ele tá fazendo, eles eram responsáveis pelos seus atos, mesmo sem ter o conhecimento pleno do bem e do mal. Então aqui o Fábio está fazendo mais uma confusão aqui de termos. Mas infelizmente o Deus judaico-cristão, ele é um sujeito agressivo. Eu diria que ele tem requintes de psicopatia, né? Porque ele não tem essas características de compaixão, de caridade. Ele manda humanos matar humanos. E ele ainda especifica que esses humanos terão que matar crianças, bebezinhos de colo, incluindo animais, que não tem nada a ver com nada. E as criancinhas também não teriam nada a ver com nada, né? Então ele não tem muita compaixão, até mesmo porque, nesse caso do Amaleque, ele diz, não tenha piedade. Então ele ordena, entenda, não é apenas, é mais grave, não é só que ele não tem piedade, ele ainda ordena que o exército dele não tenha. Então ele está ordenando que os humanos que ele está usando não tenham piedade. Então ele não é um Deus de compaixão, entendeu? Então é um Deus autocontraditório, né? Num trechinho ele fala assim, ai amor, no outro ele manda matar criança. Então o erro já começa daí. Tá, sobre a questão de Amaleque, que ele está falando bastante, vamos lá, eu escrevi um artigo bem longo sobre isso, vamos resumir aqui sobre Amaleque. O texto que ele está citando é o que diz o seguinte, 1 Samuel 15, 2 a 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, esteracídeos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. É esse texto que ele está citando mesmo, sem ter citado explicitamente, mas é o texto que ele está fazendo alusão. O que eu mostrei no meu artigo, tem uma live de 3 horas só sobre isso, que isso aqui é uma linguagem hiperbólica, não está literalmente falando para matar mulheres, crianças, etc. Como é que a gente percebe isso? No próprio contexto do texto. Vamos lá, 1 Samuel 15, 7 a 9, vai dizer o seguinte, Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas, os bois, os bezerros, os gordos, etc. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruído por completo. Então aqui vai falar primeiro que o povo inteiro foi exterminado e depois que foi destruído por completo. Então não era para ter sobrado ninguém, a não ser lá o rei Agag, né? Só que olha o que vai acontecer alguns capítulos depois. A gente está aqui no capítulo 27 agora. Davi e seus soldados atacaram os jerusitas, os jarcitas e os amalequitas, povos que desde os tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Então, os amalequitas não tinham sido exterminados, senão eles iam estar aparecendo ali no outro capítulo, né, como ainda existindo e ainda fazendo guerra contra os israelitas, ou seja, eles ainda estavam em quantidade substancial de soldados, né, de exército, e ainda diz, né, povos que desde os tempos antigos habitavam a terra que se estende desde Sur até o Egito, ou seja, eles nem mesmo perderam o território que eles tinham. Então, se eles tivessem sido totalmente dizimados, acabou, não sobrou ninguém, como é que eles estavam habitando aquela terra ainda, né? Vamos lá, 1 Samuel 30, 1 a 3, vai dizer o seguinte, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziglag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, jovens, idosos, a ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Olha que está aqui atacando os israelitas de novo, justamente os amalequitas. Aí o texto vai dizer, no verso 17, que Davi os atacou no dia seguinte, do amanhecer até a tarde, e mesmo assim o texto vai dizer que 400 jovens montaram em camelos e fugiram, verso 17, ou seja, indica que o total do exército devia ser de vários milhares de soldados, porque durante um dia inteiro de perseguição, mesmo assim, 400 jovens conseguiram fugir. E no próprio texto, lá no capítulo lá de 1 Samuel 15, vai dizer o seguinte, assim como, esse aqui é o que Samuel falou, né? Assim como a sua espada, referindo-se ao rei Agag, deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Agora, se a mãe dele já tinha sido morta, porque aqui você interpreta, né? Mataram mulheres, todas mulheres, crianças, etc. Então, como é que ele fala aqui que a mãe dele ia ficar sem o filho dele? Então, pelo menos a mãe dele estava viva. Como é que ele sabia que a mãe dele estava viva? Porque ele sabia que a ordem não era de literalmente matar mulheres e crianças. Né? Então, aqui ainda vai dizer, aí vai ter vários outros capítulos lá para frente, por exemplo, lá no livro de Esther, isso daí já uns 400 anos para frente, a gente vai ver que o Ramã, ele é descendente justamente de Agag.
Agora, como é que o Agag tinha descendentes que duraram, né, todo esse tempo, se realmente ele tinha sido, toda a geração dele, família, todo mundo tinha morrido? Né? Não faz nenhum sentido. Então, no artigo eu faço toda uma análise mais aprofundada de toda a linguagem bíblica hiperbólica que eles terminam, mas como eu falei, aqui tem que entender a exegese, tem que entender o contexto bíblico, senão você vai pegar texto solto, sem contexto, sem exegese nenhuma, aí vai dar trela para qualquer tipo de aberração teológica, inclusive essa que você defende. Inclusive, eu estou, nesse mesmo momento, escrevendo um livro sobre esse assunto, né? Depois eu posso até mandar para você. Né? O primo ateu, ele comentou no chat várias vezes um comentário, então eu fiquei de responder ele, então eu vou lá. Ele comentou o seguinte: se era só uma hipérbole, por que Saul perdeu o reino? Depois ele comentou em seguida: quero saber como que Saul perdeu o reino por conta de uma hipérbole. Se era apenas uma hipérbole, qual o problema de deixar o rei e o gado vivo? Então, ele entendeu errado aquilo que eu falei da hipérbole, como se, pelo fato de ser hipérbole, significa que ninguém morreu. Uma coisa que eu não disse. Eu falei que não teve mulheres e crianças que morreram e mostrei contexto ali na própria passagem que mostra isso. Eu falei que ninguém morreu. A hipérbole, por quê? Porque eles matavam quem estava atacando eles, né? No caso, o exército inimigo, mas poupavam, obviamente, civis inocentes. Agora, quem Saul poupou era inocente? Ele poupou, o texto diz que ele poupou uma criança e Samuel ficou bravo, irritado com ele, falou: nossa, agora você vai perder o reino? Não, o texto falou que ele poupou o Agag. Né? Agora, por que era o Agag? Era o rei deles. E por que ele falou por que ele condenou por ter poupado o Agag? O próprio texto explica. Porque ele tornou outras mulheres, né, fizeram perder os filhos dela, porque eles matavam crianças. Agora, que sentido faz ele condenar Agag justamente por assassinar crianças, se ele também tinha mandado matar crianças na Amalequitas? Não faz nenhum sentido, é contraditório. Né? Então, não faria nenhum sentido ele condenar ele por ter matado mulheres e crianças, se ele também tivesse matado mulheres e crianças. Então, o próprio contexto explica isso. Aí teve uma outra pessoa, o Oswaldo Freire, ele comentou, ele citou aquele texto lá de Isaías que diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Só que aqui a gente tem que entender duas coisas. Né? Primeiro, você tem 4 palavras no hebraico para mal. Aqui eu não vou entrar em cada uma delas para dar todas as definições, até não teria tempo para isso. Mas aqui ele não está falando mal moral. O texto nunca disse que Deus criou um mal moral. E a segunda questão que a gente tem que entender aqui é o contexto, né, da própria versículo. Né? Porque, veja só, se o texto tivesse colocando em contraste bem e mal, realmente faria todo sentido entender aqui que o mal está falando de um mal moral, né? Porque está em contraste com o bem. Mas olha o que o texto vai falar: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo. Aí algumas traduções eu traduzi por mal, NVI aqui, outras traduções traduzem por desgraça, calamidade, etc. Ou seja, está falando de guerra aqui, não está falando que é o contrário de paz, não está falando de mal, do mal moral, que é o contrário do bem. Então, o próprio guerra é muito bom. Posso falar? É o famoso Deus da guerra. Existem contextos que a guerra é justa. Você acha que quando os aliados atacaram os nazistas é mal isso? Eles não poderiam fazer isso? Existem certos contextos onde a guerra é justificada. Se o Deus matar criança, não tem contexto bom para matar criança. Explicar que não matou criança, criatura. Pelo amor de Deus. O louco matou. A Bíblia fala e ele desmente a Bíblia. Tranquilidade. Acabei de mostrar e não refuta porcaria nenhuma e continua o mesmo argumento. Esse é o nível do ateísmo. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida da fala do Lucas. No caso, quando o exército de Israel ataca Amaleque, conforme descrito em 1 Samuel 15, você diz que é uma hipérbole e que não é todo o povo de uma cidade inteira, como você demonstrou, citando outros textos posteriores a 1 Samuel 15, que os amalequitas aparecem lá. Então, nesse caso, o que seria esse povo que Israel invadiu? Uma fortificação militar ou algo parecido com isso? Exatamente, o Paulo Copa ele explica isso, o Rodrigo Silva explica isso, vários arqueólogos, historiadores explicam isso, que essas cidades que os israelitas invadiam, aí a gente também poderia incluir Jericó e Ai, né, eram fortificações militares. Como é que você acha que eles conseguiriam dar 7 voltas em torno de Jericó num único dia, com mulheres, com crianças, carregando a arca ainda por cima, né? Óbvio que não era uma cidade comum, que nem onde a gente vive, né? Ele estava falando justamente de um forte militar ali, não era um lugar onde você esperava encontrar mulheres e crianças. Agora, gente que é ignorante, que não sabe o contexto bíblico, não sabe o contexto histórico, não sabe o contexto arqueológico, vai falar besteira, né? Vai pegar um texto fora de contexto, vai tirar do contexto e vai falar, tá aqui, a Bíblia é mentirosa. Não, a sua interpretação que é mentirosa, porque não, a sua Bíblia fala exatamente que é para matar os bebês, amigo. Você tá mentindo. Você tá mentindo para todo mundo, dizendo que a Bíblia é mentirosa. Fábio, veja só, Fábio. E fica repetindo o mesmo argumento ruim.
Enfim, eu tenho o que comentar sobre isso. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Desmentir pessoal, a Bíblia a solução? Não. Eu vou passar aqui. Fábio, o que Banzoli está dizendo, por exemplo, você já leu o livro de Paul Copan? Não. Ele é um exegeta, arqueólogo, Ele não leu nem a Bíblia, é doutor na área. O problema é isso, que às vezes o cara, por exemplo, o que o Banzoli está dizendo é o seguinte, por exemplo, o próprio Paul Copan, ele mostra, né, que arqueólogos descobriram, inclusive, escritos de povos de outras nações, que esses escritos diz lá que eles foram para a guerra contra os israelitas e eles exterminaram os israelitas. Homens, mulheres, crianças, exterminaram os israelitas. O problema é que Israel existe até hoje, não foram exterminados. Então, essa linguagem que era utilizada naquele contexto de guerra era uma linguagem exagerada, que exagerava para expressar quão grandiosa foi a vitória. É isso que... Não, mas você está falando da Bíblia, né, Galvão? Não é uma conversa de boteco. Peraí. Na conversa de boteco, aí eu admito que seria como você está falando. Mas na Bíblia, aí não, né? Porque aí a palavra... A Bíblia, Fábio, a Bíblia não pode ter hipérbole? A Bíblia não pode ter hipérbole? É claro que não. É para um povo ignorante. É porque é para um povo analfabeto. Então tem que ser simples. Olha o argumento dele. Olha o argumento dele. Olha o argumento dele. Premissa 1. Olha o argumento do Fábio. Premissa 1. A Bíblia não pode ter hipérbole. Conclusão, Deus é mau, matou todo mundo. Então, por que o seu Deus deixa mentiras? Ou seja, a hipérbole é um exagero onde há mentiras. Por que o livro do Deus vai ser escrito na base da hipérbole mentirosa? Por que o livro de Deus vai mentir? O sol da terra, o cara é sal mesmo. Não, mas isso aí já é uma figura de linguagem nitidamente. Então, já vai cair? Seguinte, eu vou sair fazendo duas observações. A primeira observação é que o Fábio, em todo o rodeio que ele fez, ele ainda foi incapaz de definir o que é o mal. Perceba que a resposta dele é que o mal é um rótulo linguístico que nós damos devido aos efeitos químicos do nosso cérebro. Beleza? Qual que é o problema disso? Que o bem, sendo oposto ao mal, também, na visão dele, seria um rótulo linguístico que damos a partir dos efeitos químicos do nosso cérebro. Qualquer outra coisa também seria essa relação de causalidade, que nós damos um rótulo linguístico a partir dos efeitos químicos do nosso cérebro. Só que, para definir o que é o mal especificamente, ele não pode apresentar essa caracterização ampla que alcança todas as coisas que também não são males. Isso é tão óbvio. Quem disse que eu preciso, Luiz? De onde você tirou que é preciso universalizar o termo? Olha que maluquice, velho. Ué, se você quer definir, você precisa. Mas é relativo o mal. Acabei de explicar uma mentira para salvar os judeus. Vamos lá. É uma mentira boa. Beleza. Então essas relações de causa e efeito, deixa eu terminar. No campo intelectual já é outra coisa. O cara falou 3 horas seguidas. Vamos lá. Então ele não definiu. Perceba que no final ele diz que ele não precisa definir. Quando ele diz que não precisa definir, porque ele não conseguiu, olha o que ele diz. O mal é relativo. Meu amigo, eu defini, cara, são relações de causa e efeito de um sistema nervoso. Concluir, Fábio, ele já vai sair. Volta esse Fábio. Eu já disse que relações de causa e efeito não é uma definição de mal, porque tudo é uma relação de causa e efeito. Meu amigo. Cala a sua boca! Que brincadeira. Então, é tudo... Espera, beleza, Fábio, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, eu não preciso universalizar. Ou seja, ele diz, eu não preciso definir porque ele não consegue. Aí ele justifica a sua incapacidade de definir dizendo, eu não defino porque o mal é relativo. Porém, quando ele diz que o mal é relativo, ele caracteriza o mal como relativo. Então, quando ele caracteriza o mal como relativo, ele deveria antes definir o mal para, a partir dessa definição, dizer que é relativo. Ainda assim, ele precisa definir. Caralho. Calha a boca! As relações de causa e... Beleza, tranquilo, pessoal. Vamos ver a galera. Não, eu não consigo terminar. Não, Galvão, pera aí, eu não consigo terminar. Não consigo terminar, beleza?
Então, ele é incapaz de definir, porque quando ele diz relação de causa e efeito, rótulo linguístico, etc., o bem, que é o oposto do mal, também é uma relação de causa e efeito, que é um efeito químico do cérebro. Óbvio que é, pô. Ou óbvio seja, que é. De onde você tirou a definição dele, pessoal, alcança os contrários e opostos. Ou seja, isso é totalmente equivocado. Essa definição não se encaixa. Mas, para terminar, eu gostaria também de falar sobre... velho, eu não vou entrar... Galvão, eu não vou entrar mais quando esse cara estiver na live, não, mano. Tá doido, cara? Esse cara é impossível. Vamos lá. E para terminar, é o seguinte: quando ele diz sobre moral, ele diz o seguinte: olha só, ele diz que seria imoral, ou melhor, ele diz que seria moral mentir quando fosse para salvar judeus das perseguições. Eu concordo com ele. Nesse caso, seria moral mentir. Mas perceba que, para ele dizer que é moral, ele se utiliza de um padrão absoluto. Pois, neste caso, sempre que tiver um judeu escondido em perseguições, nos mesmos casos, dos mesmos modos, só pode estar maluco. Em padrões idênticos, seria moral mentir. Quando ele diz que algo é moral ou algo é imoral, em casos específicos, ele apela para um padrão absoluto que define o que é moral e imoral. E mesmo assim, ele é incapaz de definir. Esclarecer. De onde você tirou isso? De onde você tirou que eu tirei? Cadê o padrão absoluto que eu tirei? Desse rapaz? Caraca, não, cara, não, você é muito burro, velho. De onde que eu tirei esse parâmetro absoluto? Me explica aí agora, ô Luiz. Não, deixa eu só apertar o Luiz. De onde que eu tirei um parâmetro absoluto para definir que mentir é relativamente bom ou mal? De onde que eu tirei esse padrão absoluto? Vamos lá. Eles inventam as coisas, pô. Eles colocam na nossa boca. Ô, Shaolin, você também não soube definir o que era mal, mano. Você falou que mal era mal. Pra você, mal é mal. Ou seja, eu tô aguardando. Olha só. Ô, Shaolin, define pra mim o que é uma cadeira. Cadeira é cadeira. Shaolin, define pra mim o que é geladeira. Geladeira é geladeira. Ah, pô. Santa paciência, velho. Mas cadê o parâmetro absoluto de onde eu tô Vamos lá. extraindo que é bom mentir ou mal mentir? Eu vou responder de tal padrão absoluto. Coloca redundante também, fica num círculo. Ô, Fábio, a partir do que você diz que seria moral mentir para salvar o judeu. Quando você diz que isso seria moral... Relativamente imoral, porque eu advogo pela moral relativa. Então, quando eu disser moral, relativamente moral. Acabei com seu argumento, Luiz, porque eu não disse que é absolutamente moral. Eu disse que é relativamente moral. Acabou. Nocaute. Ô, Fábio, eu estuprar uma criancinha pode ser moral? Para mim, na minha moral relativa, que não é absoluta, para mim sim. Por quê? Porque eu advogo pela moral humanista pra você, secular. Então pode ser moral estuprar uma criancinha. Não. Eu advogo pela moral humanista secular, onde a gente valoriza a nossa meta moral é o bem-estar. E o bem-estar justificado. Portanto, o bem-estar da criança não estaria justificado. Então, o bem é um absoluto. Relativamente, não é um bem relativo, não, é relativo. Eu estou usando um sistema moral relativo, que é o sistema humanista secular, é um sistema relativo. Não, mas é só para terminar. É relativo e, portanto, não. Não, já deu, já entendi. Ô, Fábio, eu estuprar uma criancinha pode ser moral? Para mim, na minha moral relativa, que não é absoluta, para mim sim. Para mim sim. Esse debate serviu em primeiro lugar para mostrar, para mim confirmar as suspeitas que eu já tinha, né, de que não dá para debater assim. O debate de verdade tem que ser com moderador, no 1x1, com o tempo determinado, limitado para cada um, sem interrupções, etc. Não dá para fazer uma zona assim. Você viu que eu não interrompi ninguém em momento nenhum nesse debate, fiquei quietinho aqui na minha, respeitando, né? E na única vez que eu tentei falar alguma coisa, aquele Fábio lá, sem educação nenhuma, me interrompeu,
interrompeu o Luiz, não deixava ninguém falar, né? A gente refutava ele, começava a gritar em cima, totalmente desesperado, né? Enfim, aí é complicado debater desse jeito. Eu só queria comentar, então, em cima daquilo que ele tinha dito naquele momento, e até agora não pude ainda comentar, que ele soltou as duas maiores pérolas que eu já vi em toda a minha vida, sério. Em todos os debates que eu já participei, já assisti, eu nunca vi alguém soltar pérolas. Ele soltou as duas ao mesmo tempo, de uma vez só, né? Ele falou, primeiro, a Bíblia não pode ter hipérbole, e segundo, que hipérbole é a mesma coisa que mentir. É a mesma coisa que mentir. Pelo amor de Deus. Não. Assim, essa daí é para ir embora, assim, né? Pelo amor de Deus. Sério, eu nunca ouvi uma coisa desse livro. Eu quero citar alguns textos bíblicos, só rapidinho, só para ver se a Bíblia não tem hipérbole realmente, né? Deuteronômio 9:1 vai dizer que os muros da cidade dos cananeus vão até o céu. Será que o autor lá da Bíblia realmente acreditava que o muro, né, vai até o céu, literalmente, né? Gênesis 19:4-5 vai dizer que todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Será que todas as pessoas, incluindo criança pequena, velhinho, todos eles cercaram a casa dele, né? A casa dele devia ser uma mansão gigantesca, né? Para caber todo mundo da cidade inteira, né? Inacreditável. E aqui eu não vou, obviamente, citar tudo, porque tem milhares e milhares e milhares de hipérbole na Bíblia. E hipérbole não é mentira, hipérbole é um recurso literário que a gente usa até o dia de hoje. Acho que na cabeça dele, que é literalmente muito limitada, realmente, então na cabeça dele, tudo tem que ser interpretado pela letra, né? E ao mesmo tempo, eles reclamam da gente, acusam a gente de ser fundamentalista quando a gente interpreta alguma coisa literalmente, né? É absurdo, né? É uma coisa totalmente grotesca, né? Então, por exemplo, se alguém dissesse no dia de hoje, todo mundo foi na minha festa, significa que 8 bilhões de pessoas do planeta compareceram aqui na minha casa para a festa, né? Então, eu duvido que esse próprio cidadão nunca usou hipérbole na vida dele. Óbvio que ele usou, mas aqui não. Se a Bíblia usa hipérbole, então significa que a Bíblia está mentindo. Porque na cabeça dele a Bíblia não pode ter hipérbole. E ele parte daquele pressuposto de que a Bíblia foi como se tivesse sido ditada por Deus diretamente, né? Quando a gente sabe que não, ela foi inspirada por Deus, no sentido de que Deus preservou os autores bíblicos de cometerem erros, teológicos principalmente. Não significa que ela não foi escrita por homens numa linguagem humana. Se você compara um livro com outro, um evangelho com outro, ou, por exemplo, pega lá a Torá e compara lá com os livros históricos, você vai perceber que os autores, todos eles têm estilos literários diferentes, porque Deus preservou o próprio estilo literário de cada autor. Não era que nem um médium espírita, né? Encarnou lá, agora eu vou escrever tudo coisa. Não, eles preservaram o próprio estilo deles. O estilo deles, naquela época, de todas as épocas até hoje, incluía a hipérbole. Isso não é mentira, não tem nada a ver com mentira, né? Uma pena que, né, quando você está falando assim, você não consegue nem argumentar, porque o cidadão começa a ficar histérico, maluco, porque está sendo refutado, né? Começa a surtar na hora, começa a gritar, querer ganhar pelo grito, né? Por isso que eu falei, por isso que eu não debato com gente interrompendo mutuamente, né? Tem que ser um debate sério, um debate com tempo, né? Um debate bem moderado e assim por diante. Mas foi legal a experiência aqui, eu gostei dos argumentos que vocês usaram, obviamente não vai dar para comentar, só quero reforçar que os pontos do trilema que eu passei lá no início, né, da minha primeira fala, a maioria nem estava aqui, eu acho, nenhum deles respondeu, né? De que das 3 opções que Deus tinha, e por que a terceira, que é a que ele atualizou o mundo, né, por assim dizer, é a melhor dentre as 3, né? E também um abraço para o meu grande amigo David Ribeiro, né, que deve sonhar comigo todas as noites, fez uma live de 10 horas em minha homenagem, realmente deve ter pesadelos eternos aí pensando em mim. Grande abraço, David, foi um prazer ter batido contigo. Fábio, se o Deus da Bíblia existir, você adoraria ele? Não, claro que não, né? Imagina, não tem como, né? Viu o seu problema, Fábio? Fábio, eu não mataria uma criança para um Deus, velho. Seu problema é moral e emocional. Há algo essencialmente bem, há algo essencialmente mal. E através de um aspecto abdutivo, ele chega a uma conclusão. Isso aqui é outra história. A pergunta é simples, Iago. O mal no mundo prova que o Deus bíblico não existe. É só isso, cara. Sim ou não? Vou repetir. Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not